Eu falei aqui ontem sobre o último episódio do Greg News, no qual o Gregório do Vivier falou sobre o Ciro Gomes e a trajetória política e a carreira do Ciro Gomes, e também, no final do programa, defendeu a necessidade do voto útil. Ou seja, votar no Lula, porque isso daria, no primeiro turno, a vitória para o Lula e, hipoteticamente, reduziria as chances de o Bolsonaro dar um golpe de Estado, porque para isso ele teria que anular, o voto de centenas de políticos eleitos. Então foi o vídeo de ontem e eu recebi muitos comentários aqui bastante pertinentes, que vale responder alguns deles, mas, além disso, como resposta a esse episódio do Greg News, a gente teve o Ciro Gomes mandando uma mensagem para o Gregório. Diz o seguinte aqui, olha, Ciro Gomes: bom dia, Gregório do Vivier. Ri bastante com suas piadas. Como você misturou também temas sérios, gostaria de convidá-lo para debatê-los. Microfone aberto e com total paridade de armas. Na próxima, Ciro Games. Topa? Então, assim, o Ciro Gomes, segundo ele, riu do episódio e convida o Gregório, convida o apresentador do Greg News para debater alguns tópicos que foram mencionados no episódio, possivelmente, e outras coisas, E o Gregório do Vivier responde: olá, vamos sim. Me chama no privado para combinar um abraço. E depois o Ciro Gomes prossegue: caro do Vivier, obrigado por aceitar o convite. Viu minha resposta? Temos uma bela chance de criar um novo modelo de debate sem amarras. Obviamente não será de candidatos, mas de quem não foge do choque de ideias. Conto com você para darmos o exemplo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse desafio agora do Ciro Gomes para debater Brasil e política com o do Vivier, porque isso me recordou uma outra circunstância, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Antes de tudo, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom domingo, como é que você está por aí, e se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Isso é muito importante para ajudar aqui no alcance dos vídeos, para aumentar o engajamento, então ajude. Então qual é a história? Então assim, a gente tem aqui, do Vivier faz um programa sobre Ciro Gomes, basicamente criticando o Ciro Gomes em alguns aspectos e pedindo voto para o PT, e o Ciro Gomes responde desafiando para um debate. O do Vivier aceita, vamos ver o que sai disso aí, vamos assistir, vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas, como eu falei, isso me recordou de uma outra circunstância, bastante parecida em alguns sentidos, quando na última eleição para a prefeitura eu critiquei o Mamãe Falei, o Arthur Duval, em relação aos ataques que ele estava fazendo contra o padre Júlio Lancelotti. Não sei se vocês se recordam disso, mas na última eleição de prefeito, o Mamãe Falei era candidato à prefeitura de São Paulo e ele escolheu ali, entre seus inimigos de campanha, entre seus adversários de campanha, ele escolheu um padre que estava na Cracolândia ajudando pessoas, dependentes químicos, ajudando pessoas em condições de rua, dando comida para essas pessoas, dando mantimentos, dando cobertores, ou seja, você tinha um padre que estava fazendo caridade, um padre que é a função de um padre, na verdade, Cristianismo, Jesus cuidando dos leprosos, dos doentes, dos abandonados. Você tem um padre católico que estava na rua ajudando pessoas necessitadas e o Arthur Duval escolheu esse padre como seu alvo. E daí eu critiquei isso e o Mamãe Falei veio no meu canal aqui me desafiar para um debate. No meu canal, ele queria vir no meu canal aqui debater comigo. E eu falei o seguinte, olha, no meu canal não. No teu canal. Se você quiser debater, a gente vai no teu canal debater, porque no meu canal eu não vou dar minha audiência para você. Eu não vou dar o público que me segue para ir te acompanhar. E aí, nesse caso, o Ciro Gomes convida o Gregório do Vivier para debater, só que ainda é coerente, porque ele convida o Gregório para ir no canal dele, O Gregório vai debater com o Ciro lá no Ciro Games, lá no canal do Ciro Gomes, no qual ele põe reacts de vídeos, A gente falou sobre isso aqui também recentemente, quando o Ciro Gomes fez um react, se não me engano, do Bolsonaro. De quem que ele fez o react? Eu não lembro. Mas ele fez um react e eu comentei aqui. E aí ele convida, obviamente, naturalmente, para ir no seu canal debater com o Gregório do Vivier. É claro que em época de eleição, os candidatos, eles querem aparecer, eles querem ter visibilidade, eles querem ser vistos, eles querem ser ouvidos. Então, assim, qualquer oportunidade que esses candidatos encontrarem para poder, capilarizar o seu alcance e atingir mais eleitores potenciais, melhor. Então, assim, nesse sentido, esse convite do Ciro para debater com o do Vivier tem a ver com uma estratégia já eleitoral de propagar a mensagem, de divulgar a mensagem. É o evangelho, divulgar a mensagem. Então, tudo bem. Nesse sentido, eu não tenho o menor problema, mesmo, de, tanto fora das eleições quanto
Durante a eleição não sei se tem como fazer isso, porque eu acho que tem a lei eleitoral que não permite, mas fora das eleições, de divulgar políticos, de falar de políticos com os quais eu concordo, ou que eu admiro, ou que, sabe, por alguma razão, há algum tipo de afinidade ideológica, ou política, ou programática. Então, assim, já fiz isso várias vezes ao longo dos últimos anos, já trouxe aqui, sabe, políticos que eu admiro. Se apareceu no meu canal falando, se eu trouxe a pessoa aqui para fazer uma live comigo ou dar uma entrevista, se essa pessoa apareceu por aqui, é porque de algum modo ou outro eu tenho algum tipo de afinidade com essa pessoa. Se não apareceu aqui, não quer dizer que eu discorde da pessoa, mas é porque não teve oportunidade ou porque de fato eu discorde, né? Por exemplo, eu não traria o Mamãe Falei aqui, eu não traria Kim Kataguiri aqui, eu não traria, sabe, sei lá, eu não traria Carteiro Reaça aqui, eu não traria Bolsonaro no meu canal. Porque eu não vou dar a visibilidade, eu não vou dar a audiência que me acompanha para ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Se você quiser acompanhar o Kataguiri, se você quiser acompanhar o Mamãe Falei, eles têm os canais deles, eles têm os veículos deles. Mas aqui, não. Aqui o trabalho é outro, né? Inclusive o próprio Ciro apareceu já no canal aqui. E aí eu quero aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, né? Sobre afinidade partidária, afinidade eleitoral. Porque esses dias atrás eu tuitei uma coisa aqui, justamente por causa dessa pergunta, né? As pessoas me perguntam em quem eu votaria, quais partidos que eu apoio. E daí eu disse o seguinte... Eu vou ler aqui textualmente o que eu falei. As pessoas me perguntam em quem recomendo votar. O importante é dar as ferramentas para que as pessoas saibam quem melhor representa os seus ideais. Em termos partidários, diria que o PSOL é com o qual mais me identifico. Mas admiro muitos quadros do PCdoB, do PT, do PSB, da Rede, do PDT e alguns nomes avulsos de partidos que nem sequer seriam considerados progressistas ou de esquerda. Precisamos abandonar o discurso de desprezo à política e achar que todo político é igual. Tem muita gente boa se esforçando para tornar melhor a vida dos brasileiros. E daí deixa eu pergunta, com qual partido se identifica? Em qual partido você tende a votar mais? Para mim, é importante que um político defenda pautas sociais e que defenda minorias. Para mim, isso é um ponto pacífico. Se o político não inclui as classes mais desfavorecidas ou mais oprimidas no seu programa, no seu discurso, para mim não dá, realmente não dá. Há muitos políticos que eu já comentei aqui, como eu falei que já entrevistei a Samia Bonfim, já entrevistei a Fernanda Melchior, já entrevistei o Flávio Dino aqui no canal, já falei com a Jandira Fegali, já falei com o Ciro Gomes, já falei com a Manuela Dávila, não sei se ela vê no canal aqui, mas conversei com ela em algumas circunstâncias, já conversei com o Fabiano Contarato, já conversei com Randolfo Rodrigues, já conversei com muita gente boa, cuja trajetória acompanho de uma maneira um pouquinho mais aprofundada ou um pouquinho mais superficial, mas já conversei com muita gente e que de fato eu admiro, e que eu não teria problema nenhum em votar nessas pessoas ou de elogiar o trabalho que elas realizam. Só que, como eu disse aqui nessa publicação, não acho que é meu papel, que é a minha função vir aqui dizer para vocês: votem em fulano, votem em cicrano, deem seu voto útil para alguém, não deem voto útil. Eu não acho que é minha função fazer isso. Eu acho que a minha função aqui é de dar os elementos mesmo, de poder, sabe, propiciar um pensamento um pouquinho mais reflexivo sobre a realidade, sobre si próprio, e que as pessoas sejam capazes de analisar o mundo e tomar a decisão que pareça mais acertadas. Eu não sou guru de ninguém, eu não acho que aqui eu tenho que vir aqui falar faça isso, faça aquilo, eu não acho que é minha função. Minha função aqui é de tentar compreender o cenário do Brasil hoje, o cenário da extrema-direita no Brasil, como isso se deu, por que isso se deu, para onde isso pode levar, como isso vai continuar, sabe, influenciando o debate político, mesmo depois da derrota do Bolsonaro, caso venha acontecer. O meu papel é esse, é isso que eu me proponho. Eu entendo completamente aquelas pessoas que vão e dizem: votem em fulano, eu apoio fulano. É claro, algumas pessoas são mais militantes do que outras, mas eu já penso na autonomia de quem me segue. Eu acho que as pessoas que me seguem aqui são das mais diferentes posições, tem inclusive conservadores que eu sei que me assistem aqui, então cada um aqui analise qual é a sua posição, onde você se encaixa nesse espectro, e a partir disso você faça suas escolhas. Estão falando aí, né, que o voto útil é uma espécie de terrorismo eleitoral. Também discordo. Quem quiser dar voto útil, dê voto útil. Quem quiser convencer os demais a fazer voto útil, convença. É justamente isso a riqueza do debate político, eleitoral, democrático, que as pessoas possam, sabe, trocar ideias e convencer umas às outras de quais são suas posições. Ontem eu comentei, né, sobre o risco da eleição, de um golpe de Estado, e realmente a gente não sabe nada, a gente não sabe se vai ter um golpe de Estado ou não, se vai ter uma tentativa de golpe de Estado, a gente não sabe. Há especulações, né, há uma série de receios, mas a gente não sabe. Eu li um texto ontem do Intercept sobre isso, dizendo que o PT não acredita que vai haver um golpe de Estado, que pode ser que o Bolsonaro tente tumultuar, que vá criar ali uma desconfiança, mas segundo a reportagem ali e com quem eles conversaram, o PT não tem confiança de que vá ter uma tentativa de golpe de Estado com os militares, sabe, encampando um tipo de ruptura. Aí cada um está analisando de acordo com suas perspectivas. Tem analistas que estão preocupados e que acham que há um risco iminente de um golpe de Estado, há analistas que estão mais céticos em relação a isso, que o Bolsonaro não tem força para esse tipo de coisa. São múltiplas interpretações da realidade e muitas delas são bastante legítimas. Mesmo aquelas que discordam da nossa posição, mesmo aquelas que entendem de outro modo, mesmo aquelas que discordam da gente.
Nesse sentido, se você defende o voto útil, compreendo sua posição, entendo o que está defendendo, sei de onde você parte, mas se você não defende isso, também compreendo a sua posição. A gente sabe que o momento no Brasil ele é trágico, ele é preocupante. O Bolsonaro tem corroído a democracia desde o primeiro dia do mandato dele. Ele é alguém que o tempo todo fez isso. O meu livro sobre o Bolsonaro, que não sei onde está soterrado aqui em algum lugar, o meu livro sobre o Bolsonaro é basicamente sobre isso. É sobre os avanços e retrocessos do Bolsonaro. É o modo como ele vai operando para tentar corroer a democracia. Então, assim, a gente sabe disso. Esses riscos já eram evidentes antes da eleição. Mas para onde isso pode levar, aí não sabemos. Realmente não sabemos. Ninguém aqui tem como prever. E o fato é que muita gente compreendeu os riscos da extrema-direita no Brasil, muita gente subestimou os riscos. O próprio Ciro Gomes, acho que foi um que subestimou também, que achou que o Bolsonaro não seria o que foi. Então, assim, cada pessoa ali analisou o jogo de um modo e alguns acertaram, outros erraram e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, só para reforçar aqui a minha posição sobre esse assunto eleitoral, político, eu não vou vir aqui pedir votos para candidatos, eu não vou fazer isso, não virei pedir voto útil aqui, não irei contra voto útil. O que eu pretendo é analisar a situação e apresentar aquilo que eu estou observando. O que você vai fazer a partir disso é de sua inteira responsabilidade. Bem, eu vou vir aqui pedir para que você não vote no Bolsonaro, mas tirando isso, eu não vou pedir voto para ninguém. Mas é importante que esse debate se dê, é importante que os políticos falem, que a população ouça, que haja diferentes propostas para que você possa analisar e você possa pensar a realidade, que você possa também achar que vale a pena seguir numa direção e em outra. Então, assim, para mim é totalmente legítimo que isso aconteça. Pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro terá condições de fazer um golpe de Estado. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele vai tentar, ele pode tentar, mas eu não sei se ele tem a estrutura, a condição para isso. Mas também que isso eu estou especulando. E só uma última observação, porque ontem falei que sobre parte da esquerda radical, não falei da esquerda radical, falei de parte da esquerda radical que defende uma revolução e que para isso é necessária uma crise. Ou seja, para essa parte, quanto pior estiver a situação no Brasil, melhor é para criar a condição para a revolução. E aí algumas pessoas vieram me dizer assim, ah não, a esquerda radical não defende isso. Como eu falei, é uma parte, é um segmento, e mesmo assim, aqui a gente tem que falar de algo que é uma necessidade lógica. Aqui não é uma questão, sabe, de especulação, de ataque à esquerda radical. Aqui é uma questão de lógica, de necessidade e coerência lógica. Porque se a crise, né, é uma das condições necessárias para uma revolução, pensa comigo aqui, ó. Se uma crise é uma das condições necessárias para uma revolução e a pessoa defende uma revolução, ela quer uma revolução, ela precisa de uma crise. Se você defende uma revolução, você precisa que haja uma crise para que isso gere as condições necessárias para a revolução. A pessoa não precisa dizer isso. Ela não precisa dizer eu quero uma crise para que eu possa ter uma revolução. Mas há uma necessidade lógica aqui. Uma coisa depende da outra. A primeira coisa é dizer o seguinte, olha, eu quero viajar de São Paulo para Salvador. Para isso, eu preciso de um meio de locomoção. Eu preciso de um carro, ou de avião, ou de um ônibus, ou de uma bicicleta. Eu preciso de algum modo para poder sair desse ponto A e ir para o ponto B. Se eu não tenho meio de locomoção, eu não tenho como fazer essa viagem. Se eu preciso de uma coisa para outra, e essa coisa não existe, não há segunda coisa. Então me parece meio óbvio que se a pessoa defende uma revolução, ela necessita de uma crise. Ela pode não desejar a crise, né? Achar eu quero que piore, mas ela precisa da crise. E aí eu quero ler só um trechinho aqui do livro Sobre Anarquismo, do Noam Chomsky. E ele fala o seguinte aqui, olha, eu vou traduzindo aqui, está em inglês, vou traduzindo aqui em tempo real, né? Ele fala sobre como muitas vezes ele não se opõe ao Estado, porque o Estado é o que permite certas condições básicas para os cidadãos, e que a redução da estrutura estatal nos Estados Unidos levaria ao fortalecimento de corporações, de instituições privadas que oprimiriam cada vez mais a população. E daí ele fala o seguinte, né? Isso aqui me lembra um velho slogan do Partido Comunista, isso nos anos 30. Quanto pior, melhor. Então, havia um período no qual o Partido Comunista estava se recusando a combater o fascismo com base na teoria de que, se você combater o fascismo, você está se unindo aos social-democratas e eles não são boas pessoas. Portanto, quanto pior, melhor. Esse é um slogan que eu me recordo da minha infância. Bem, as coisas pioraram. Hitler. E uma outra personalidade importante do pensamento revolucionário, que é o Nikolai Chernyshevsky, que é um pensador russo do século XIX, um pensador anarquista, nihilista político, na verdade, né? É um nihilista russo. Ele era alguém que literalmente dizia quanto pior, melhor, e foi uma das pessoas que influenciou vários movimentos anarquistas e comunistas pelo mundo depois, né? Então, assim, você tem um intelectual revolucionário aqui que dizia isso textualmente. Nem todo mundo vai falar isso, nem todo mundo vai falar assim, ah, quero que piore para que haja revolução. Mas
Alguns disseram, né? Inclusive tem um outro caso também, anterior ao Chernyshevsky, que é o do John Adams. John Adams era um líder revolucionário da Revolução Americana, é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, e ele disse textualmente isso também numa carta, quando complicou a situação dos colonos americanos, e ele dizia, quanto pior, melhor, porque isso levaria a população dos Estados Unidos, né, os colonos americanos, a se insurgirem contra o governo britânico e assim levarem a independência dos Estados Unidos. Então, assim, algumas pessoas compreendem, ou muitas pessoas compreendem, que para haver a revolução, a condição é a crise, a condição é a insatisfação generalizada, é a revolta generalizada, que as pessoas queiram quebrar tudo mesmo. Então, como eu falei, isso aqui não é uma questão de interpretação, é uma necessidade lógica. Se a pessoa defende isso e depende disso aqui para acontecer isso aqui, aí realmente não sou eu que estou dizendo. Pode não soar bonito para quem ouve, aí sinceramente não é problema meu. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí do Ciro Gomes desafiando o do Vivier para um debate, que será no canal do Ciro Gomes, né? Eles vão lá debater o Brasil. Eu vou assistir, vamos esperar para ver o que vai acontecer ali. Espero que seja interessante. Daí só peço para que você responda aqui a pergunta que eu fiz naquela minha série de tweets ali. Porque eu falei ali quais são os partidos com os quais me identifico. E eu quero saber de você, qual é o partido que você tende a votar mais? Se tem algum político em particular que você sente que te representa, que você olha essa pessoa e, pô, essa pessoa me representa. Eu diria no Brasil hoje que o Marcelo Freixo, por exemplo, que é alguém que eu ouço e eu compartilho assim, de boa parte daquilo que ele fala. Então, me diga o que vocês pensam aí no comentário. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!